ser uma princesa é muito além da aparência, é muito além da coroa, é muito além do vestido, é muito além da sua carruagem, é muito além da sua conta bancária, é muito além da marca da sua roupa, da marca do seu sapato, é muito além da sua posição. A princesa de verdade é aquela que é uma princesa no coração. É a minha identidade, é o meu caráter, é aquilo que eu sou. As princesas são um reflexo de um padrão que a sociedade convencionou como desejável para a mulher, né? De submissa, de frágil, emotiva, uma mulher passiva. Então, esse é o desejável. É isso que os contos de fada clássicos passam para a gente. Só que isso limita as meninas, né? E acaba impedindo que elas se desenvolvam plenamente, desenvolvam todos os seus talentos. Esses padrões estabelecidos pela sociedade são limitantes e que elas podem e devem transgredir esses padrões, que não são naturais e sim construídos. Hoje, eu acho que as princesas hoje elas estão sendo vistas como uma chave para ressignificar novamente o que era conhecido como princesa há 10 anos atrás. Moana, Elsa, Raya, são representações da imagem feminina de princesa, Rapunzel eu incluo também, representações poderosas da imagem feminina e que mostram como as princesas ainda são fortes. Gente, olha como a tese é importante, hein? Porque dentro desse processo de mediatização, nós vamos passar por novas transformações. Então, nós estamos exatamente agora vendo esse período de transição novamente. Eu acho que a gente vai ter uma ressignificação dessas princesas. Então, eu acho que as princesas elas são importantes justamente para que, nesse diálogo que a gente tem, né, como consumidor, né, como espectador desses filmes, a gente vai ver a ressignificação disso. Só que a partir do momento que você vai crescendo e vai vendo que a realidade não tem nada a ver com aquilo ali, meio que o encanto vai se quebrando, né? Porque, assim, as histórias das princesas são muito bonitas. Para quem tem dinheiro, para quem é branco, para quem é hétero, para quem dança conforme a música que a sociedade heteronormativa ocidental acredita, certo? Nós somos Disney maníacos, né? Acho que a melhor definição para nós aqui em casa é essa. Esse tipo de visualidade contribui e forma, né, as pessoas por meio das visualidades, não ressignificando, reforçando todas as questões e os estereótipos desse patriarcado, nessa supervalorização do masculino, né, em detrimento do feminino. É complicado, é você gostar de algo que é meio proibido de ser gostado, sabe? Porque faz mal para você, faz mal para aquelas pessoas que você gosta, faz mal para a sociedade e para as mulheres e também para o universo masculino, porque também não idealiza só as princesas, né? Só as mulheres, mas idealiza um homem perfeito. Bela, recatada e do lar. Eu gosto dessa forma de tratamento mesmo, de ser uma princesa, né? De ser tratada como uma princesa, de ser sempre cuidada, de ser sempre ter sempre atenção, né? Daquela forma que é pregada, né? Eu não sou uma princesa que eu preciso de um príncipe. Se eu me considero uma princesa, eu me considero uma princesa por ser quem eu sou. Tipo, por ser corajosa, por ser dedicada, por lutar pelos meus sonhos, por sempre querer algo. Eu acho que cada vez mais a mulher está descobrindo o seu espaço. 43% dos lares brasileiros, eles são sustentados por mulheres. Então, essa ideologia de príncipe, eu acho que ela de verdade já caiu por terra há muito tempo. A gente pretende se casar, e aí é aquela coisa, né? Nossa, eu espero que seja um conto de fadas. Nós ainda vemos muitas mulheres hoje que sonham em encontrar um príncipe encantado. E quando ele aparece pintado de príncipe, caem, né, nessa armadilha. Eu acho que elas são reflexo e também refletem. Nós aprendemos muitos modus operandi, modos de se comportar, de se arrumar, de se vestir, de ser muito delicada ou mais bruta. Eu lembro que eu li uma matéria do Instituto Dina Davis, falando que depois do filme Merida,
subiu em não sei quantos % a procura por cursos de arco e flecha por mulheres. A princesa de verdade, ela é princesa no coração. Agora já não basta o cinema, já não bastam os livros, agora tem que ter uma escolinha, que as famílias vão mandar as meninas para adquirir esses modos que são aceitáveis. Pela chave de quem são aceitáveis esses modos? Do salto, da bolsa, da saia, das pernas assim, da boca assada, do sorriso, do cabelo. Quer dizer, você tem completamente, né, para Foucaultizar um pouco aqui essa análise, ou para vir com a Teresa de Lauretis, a ideia de tecnologias para a educação desse corpo, para sua submissão a um parâmetro. Ser princesa hoje é você ser livre para você ser quem você quer ser, independente de qualquer tipo de representação. Você é a sua própria representação. Não é mais alguém que espera algo ou alguém aparecer para que as coisas possam acontecer, para que você tenha o seu final de feliz para sempre. É alguém forte, é alguém autônoma e alguém, assim, plural. Quem não se recorda desta clássica cena de Branca de Neve e os Sete Anões? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? O espelho sempre foi muito mais do que um objeto simbólico. Ideologicamente, o espelho reflete o que somos, quem somos, nos fornece altruísmo, por vezes aversão, nos levando a refletir sobre nossas subjetividades. Como um juiz, o espelho é cruel. Aponta as diferenças, julga as adversidades e subverte nossas relações de autoimagem. O primeiro símbolo do sujeito é a imagem de si. Entre devaneios artísticos, produções ensaísticas visuais, fotográficas e narrativas audiovisuais, assumo meu lugar de fala enquanto mulher, branca, cisgênero, ativista e feminista. Lanço minhas práticas artísticas sempre tendo o espelho como objeto referencial. Começo a pensar no entre, no vão, por entre lacunas, desvelando, por um olhar acurado, questões relacionadas à disneyização da cultura, representações de princesas, subversão e consumo de produtos culturais, refletindo interseccionalmente a partir de alguns marcadores sociais da diferença, como gordofobia, racismo, machismo, sexismo, discriminação de gênero. Quando eu era criança, eu brincava que cor de rosa era cor de menininha. Quando eu entro na adolescência, eu começo a cortar esse tipo de universo que vem dessas princesas, né? E é dentro da academia que eu vou começando a me reentender por que desse incômodo, né? A ressignificar essas princesas de uma outra forma, de entender como elas são positivas e negativas, socialmente falando, e para minha própria vida, né? Na verdade, eu nunca tive nem como buscar esse ideal de beleza, porque eu tive uma adolescência obesa. Então era algo como se fosse intangível para mim. Se eu me idealizasse uma princesa, eu ia idealizar uma princesa frustrada, porque eu nunca via a Disney tendo nenhuma princesa obesa. A Disney, ela é uma grande influenciadora. Ela está há tanto tempo, de forma tão intensa nas nossas vidas, que ela faz parte já do imaginário da nossa sociedade. Quando a gente descobriu que a Lorena estava grávida, que a gente estava grávido, estava fazendo uma viagem, né? E a gente comprou 2 copos, né? Um do Mickey e um do Pooh, do ursinho Pooh, para guardar de lembrança aqueles copinhos de treinamento. Então, assim, acaba que isso influencia demais na vida deles, porque o nosso amor, o nosso gosto pela Disney, ele acaba sendo transmitido, né, para eles. Assim, eu não sei se a gente pode chamar isso de educação, mas acabam sendo educados dentro desse universo também. Então, desenhos passam na TV da Disney, até mesmo porque a gente sabe que a Disney tem um respeito muito grande ao que é ético, ao que é moral, né? Diferente de alguns canais de YouTube, diferente de alguns desenhos voltados para o universo infantil, a gente fica um pouco
tranquilo ao ofertar esse tipo de conteúdo para eles também. A minha mãe sempre teve uma preocupação muito grande em adquirir livros e adquirir coleções, ela gostava muito disso, e eu me lembro que ela comprou uma coleção de discos de vinil, que era a história com o disco, né, que contava a história, tinha músicas e tudo, era como se fosse um extrato dos filmes. Então, eu me lembro, assim, né, na minha infância, no início da minha adolescência, de ter acesso a esse imaginário das princesas, né, e que naquela época a gente aceita simplesmente, né, porque tá ali e você não problematiza, né? Enquanto jovem, você não problematiza. É muito complicado para no meu caso, né? Eu sou uma senhora, eu vou completar 50 anos, então eu sou uma mulher de meia idade, né? Oriunda de um lar muito pobre, onde na minha infância, mesmo o acesso a essas narrativas hollywoodianas, né? Essas narrativas cinematográficas vem a ser muito escasso, entrando a narrativa da princesa por meio das histórias, né, das fábulas, enfim, né, mais do livro propriamente, no ambiente escolar, do que por outro ambiente. E estou dizendo isso para mencionar que para as mulheres, talvez, das camadas populares, com que na infância tiveram pouco acesso a essas narrativas, ou talvez, sobretudo, lançando um olhar mais analítico, né, para o próprio corpo da mulher negra, para a forma de existência das mulheres negras, para os papéis sociais que são chamadas na família, que somos, né, chamadas na família, na comunidade, na sociedade, é muito difícil corresponder a esse ideal de aprincesamento, mesmo que quiséssemos. Eu tenho uma imagem de criança pequena, muito pequena na escola, assistindo várias vezes um filminho de slide, de projetor, da Branca de Neve. Aquele filme é super antigo da Disney, né? E a professora ia passando o slide e ela ia narrando a história. A gente tem uma história mesmo com a Disney. Eu sempre gostei demais do universo Disney, da experiência Disney, do mundo Disney. Já fui algumas vezes, né, em Orlando, na Disney. Tem uma irmã que mora lá. A Olivia é desorientada com princesa. Ela é louca com princesa. Acho que, assim, no dia que a Olivia tiver uma roupa de princesa, acho que ela se encanta, sabe? Assim, ela não vai querer vestir mais nada na vida. Nossa lua de mel, minha e da Lorena, foi na Disney, né? Assim, foi em Orlando. A Frozen, né? A Elsa, né? Ela foi o gatilho para a Olivia despertar o interesse pelos vestidos, porque a Olivia gostava do universo completo. Mas a Elsa despertou nela a vontade de ter a capa, a vontade do vestido que roda, que balança. E eu acredito que essa influência só tende a crescer, porque a Olivia se tornou uma menina muito mais vaidosa do que ela era antes, eu acredito por conta disso. Ela vê as tiaras das princesas, as coroas, ela quer aquilo. Através de toda a poética de fantasia da Disney, de tornar sonhos possíveis, né? Quem é que não quer ter seus sonhos realizados, né? E quando ele começa a sua narrativa dizendo Once Upon a Time, né? Era uma vez, você entra num universo imaginário onde tudo é possível. Eu acho que a gente tem que enxergar a Disney como um processo pendular entre tradicionalismo e progressismo, porque ela é uma força que tem um impacto cultural por várias gerações, né? Ela não é uma coisa que influencia a geração atual apenas, a dos nossos pais, não, ela é uma coisa muito antiga, né? A crítica, ela vai levar a sério ao Disney como arte, na época, até os anos 40, principalmente. Então, eles vão analisar a Disney como debate público. Aqui no Brasil, a gente tem um grande exemplo, tem até um artigo sobre isso, que foram os intelectuais da revista Clima, né, que faziam críticas literárias e de cinema, tem uma edição só analisando fantasia. Então, você tem ali o professor Rui Coelho, o crítico Paulo Emílio Salles, você tem o Mário de Andrade, todos eles comentando, levando a sério o que o Walt Disney tinha para mostrar. E eles falam ali, inclusive, quando chega
os anos 50, final dos anos 40 para 50, onde a Disney ela começa a se padronizar, eles criticam a repetição, a padronização de Disney, porque até esse momento muito forte havia a mistura do real e do real, do naturalismo, da fantasia. Nós tínhamos muita experimentação. Se a gente pega os 5 primeiros longa-metragens da Disney, Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, eles são esteticamente diferentes. Eles são experimentais, esses filmes. A padronização maior dos personagens só vai ver da década de 50 para frente. Então, você vai ter explorações modernistas de estética, do abstrato, de alegorias, isso também é como eu estou falando, né, de você usar esses mitos, esses contos, para tratar de problemas da época contemporâneos. E ele animou o mundo. Aí essa é uma questão também que ele fala de modernismo, que ele vai atribuir intenção, consciência, emoção e vida a objetos inanimados, né, minimizando o mal e a tragédia, né, que ele vai dar esse efeito apaziguador, né, e vai tratar as situações com bom humor, satirizando a pretensão da alta cultura, procurando revigorá-lo com vitalidade da expressão da cultura popular. Ele vai falar, o Walt Disney ele vai pegar esses aspectos dos contos de fada, né, esses componentes míticos, e ele vai trabalhar, ele vai provocar o impacto de excelência e humanismo nessas personagens. E daí que vem esse casamento que você vê do impacto de pertencimento dos personagens. E ele fala, né, que isso do Disney não era uma coisa um tanto forçada, era autoconsciente, porque é uma coisa muito que também casa também com o ponto de vista do norte-americano, né, do próprio individualismo deles, né, do American Way of Life, que isso é muito impregnado nas produções Disney. Então, eu acho que o problema não está na disneyzação da cultura, mas na forma que a gente usa esse tipo de mídia, no jeito que a mídia está sendo usada. As mídias precisam usar esse poder transformador para poder passar essa mensagem para a sociedade, para poder representar novas identidades, para poder ser algo mais plural. Que eu acho que bem ou mal foi isso que talvez a Disney nos trouxe, mas não por maldade. Eles criaram um estereótipo de mulher linda, um estereótipo de mulher perfeita, na qual nosso país e a nossa cultura não se enquadrava. A minha mãe, ela gosta muito do filme da Cinderela. Minha mãe sempre fala, tipo, lembra do lema da Cinderela, sabe? Que eu preciso ser bondosa com as pessoas. Eu não a proíbo de assistir nada que venha da Disney. Entretanto, eu não sou aquela mãe que incentiva o consumo. Eu tenho uma preocupação de ofertar outras coisas. E no oferecer, ela vai descobrindo outras possibilidades, né, de mais interessantes e vai formando um olhar mais crítico. Não é que eu penso que as princesas tenham um efeito exatamente danoso, mas é porque é um somatório, né? São camadas, são as princesas reforçando aqui, aí vem a sociedade, aí vem a escola, aí vem a TV, e vem a política, e vem um monte de coisa. Então, o que eu puder oferecer de ferramenta para que ela tenha uma visão mais amplificada e crítica do mundo, eu quero oferecer para que ela sofra menos, para que ela fique menos perdida, para que ela tenha menos angústias. Gosta de Moana, gosta de Elsa, gosta de Valente, gosta de Cinderela, gosta de acessa, né, participa, no nosso caso específico, sobretudo de sessões de cinema, porque há uma questão aqui em casa, que é a dosagem desse acesso ao eletrônico, à tela como um todo. Isso não tem uma relação específica com a narrativa da princesa, mas, de fato, com ir ao teatro, ir ao circo, frequentar, inclusive, que frequenta como estudante, a metodologia do circo, ter outros acessos que não apenas o desenho animado e tal. E mesmo quando chega esse filme, eu gosto que seja no cinema mais até do que na tela em casa, na televisão. Cabe aos pais alimentar o mundo lúdico dos seus filhos, mas sempre ponderar o que é a realidade e o que é a fantasia.
Eu acho que é necessário a princesa, é necessário o lúdico, é necessário essa fantasia. Isso fomenta a criatividade da criança. Aquilo ali é uma diversão, aquilo ali é um lazer, aquilo não é a realidade. Quando eu tive o sonho dessa escola, eu ouvia meninas onde eu dava aula de etiqueta, eu ensinava elas a organizarem o seu quarto. O projeto Escola de Princesas foi todinho baseado naquilo que eu sonhei naquela noite. Escola de Princesas, o primeiro lugar que você pensa é Disney. E para nossa surpresa, então aquela expectativa que era, bom, se eu conseguir 10 alunas no primeiro mês, tá ótimo. Aquilo que eles falaram que a gente ia atender em 1 ano, que era a projeção, para falar assim, vocês conseguiram. Seriam 100 meninas num ano, nós atendemos 150 no primeiro mês. Eu falo para elas que é o castelo delas, né? E elas têm que saber cuidar daquele castelo, gerenciar, administrar, tanto no seu tempo quanto, né, nas atividades ali. Sala de jantar, eu tenho o quarto de princesa, né? Eu tenho a cozinha, eu tenho um salão de beleza que a gente aprende também que a nossa aparência é o nosso cartão de visita. Então, enfim, é uma escola para a vida, né? Eu dou uma aula sobre identidade, eu uso até bonecas e tudo, e eu vou trocando a roupa das bonecas. Então, eu levo elas a entenderem que ela não deixa de ser princesa, ela não deixa a sua essência pelo ambiente que ela está. E a gente conclui juntas que realmente não são as circunstâncias, não são as coisas externas que te fazem princesa, mas quando você tem um coração, você sabe a sua identidade, você sabe o seu valor, você continua sendo princesa. Surge em pleno agora 2015 aqui no Brasil essas escolas de aprincesamento num contexto de avanço, de fundamentalismo político. Não é de se estranhar que na base desse movimento de fundamentalismo político e religioso você tenha uma reeducação para o feminino, né? E aí a gente vai pensar o feminino nesse polo da passividade. Enquanto o príncipe é o agente, a princesa é a paciente. Enquanto ele é o ativo, ela é a passiva. Enquanto ele age, ele anda a cavalo, ele chega, ela espera ou dorme, né? Então, assim, nós temos aí, acho que nessa chave de uma feminilização, ou como eu estou chamando de refeminilização, uma nova domesticação das meninas para esse papel de mulheres que ladeiam um homem que ele é ativo, ela é passiva, e, para tanto, esse corpo deve estar domesticado. A gente tendo um ambiente certo e falando na linguagem certa, a sementinha que você lançar no coração da criança, ela vai brotar, né? E eu vi ali que eu tinha uma estratégia, eu tinha um castelo, né, um ambiente que, assim, toda menina chega lá, o olho brilha, sabe? Para nós, às vezes, a gente vê como uma casa, mas para elas veem um castelo. E eu trabalho isso dentro delas. Então, quando elas estão num lugar que elas se sentem seguras e confortáveis, elas abrem o coração. E aí eu entro na linguagem delas. São vivências plurais, né? Enquanto essa família está enviando a criança para se aprincesar, para ter esses modos que são desejáveis, uma menina, né? Para ocupar um lugar ali nessa performance, talvez outra menina de outra família, numa outra chave étnica, né? numa outra constelação de família, né? Que é a da comunidade negra, talvez isso chegue para ela de uma outra forma. Veio como uma receita de vida, né? E é interessante como de alguma forma eu reproduzo isso, né? Eu tinha um projeto de vida muito claro, assim, de ir até o casamento. Eu tive que me reencontrar depois que eu realizei o sonho da princesa, né? Porque a princesa só dá a receita até o casamento. As primeiras princesas, as chamadas princesas clássicas, né? representavam justamente essa imagem. Sua vida de fato iniciava, o seu final feliz de fato iniciava a partir da chegada de um príncipe. Namorei, eu também acreditava nesse amor romântico,
E eu namorei muito tempo, namorei 4 anos, e eu achava que era perfeito o meu relacionamento. Mas era porque ele me dava presente, me presenteava muito e tal, mas era um relacionamento abusivo. Então, olha, eu tô fazendo isso aqui pra você, eu tô te dando isso aqui, mas nenhuma outra pessoa vai fazer isso por você, como eu faço. Então, eu vejo que eu fui aceitando essas coisas pela imagem infantil, eu acho, de acreditar que isso era algo mágico. O que a gente vê na representação feminina, né, das princesas, nos anos 30 com a Branca de Neve, depois nos anos 50 com a Cinderela, com a Aurora da Adormecida, se a gente olhar esses filmes pelos olhos de hoje, lógico que eles estão ali de um ponto narrativo conservador, né? Elas estão numa postura mais passiva, né? Certo modo, né? Eu acho que os anos 90 é um bom ponto para a gente começar a falar de princesas, porque nos últimos anos a gente tem falado muito dessa questão identitária, né? Dos movimentos identitários. Mulheres que fazem as pesquisas, elas enxergam as heroínas Disney mais recentes como uma coisa revolucionária, né? Como uma grande mudança na representação feminina na Disney. Eu acho que isso não está 100% correto, porque eu acho que a representação feminina na Disney ela tem um processo de evolução que ela vem desde os anos 30. Foi mudando com o tempo. Primeiro as princesas eram para quem era padrão da época, e depois foi ampliando essa visão até chegar hoje em dia, que tem princesas como a Tiana, que tem princesas como a Moana. Elas passaram a não se identificar mais com esses tipos de narrativa. As crianças também não se identificavam mais com as princesas que eram mostradas, assim como as mulheres não estavam mais se identificando com o que elas eram retratadas no cinema. Eu acho que não só as princesas, mas todos os personagens da Disney, até porque eles são consumidos por crianças, né, por pessoas em um processo de formação, eles são importantes como catalisadores de valores, né? Aqui não é uma questão, como alguns críticos gostam de dizer, de doutrinação. Eu acho que essa relação é uma relação muito mais dialética. Com os filmes Disney, a gente consegue acompanhar um pouco os valores morais, né, os valores do cotidiano, de família, né? A gente consegue acompanhar a evolução. E é bom lembrar sempre que cada princesa ela fala, cada personagem, cada filme, ele é um fruto da sua época. Cada geração assistiu os clássicos Disney, ou nos cinemas, ou depois dos anos 80 no VHS, num contexto diferente, numa sociedade diferente, e você tem um processo de diálogo para aquele período, e você está assistindo, sei lá, você está vendo Branca de Neve, que é 37, no contexto de 2021. É claro que há muitas diferenças, né? Mas eu acho que nesse aspecto de você ter o reforço, né? Você tem sempre a história do relançamento, a história dessas mensagens, né? Dessas chaves, dessas variáveis que o Steven Watts fala, né? Sobre populismo sentimental, dessas parábolas que dialogam mitos com problemas sociais, e os filmes, de certo modo, eles levam um apaziguamento, né? Que causam um efeito de pertencimento a esses filmes. Eu vejo que, no caso das princesas, hoje, eu acho que as princesas hoje elas estão sendo vistas como uma chave para ressignificar novamente o que era conhecido como princesa há 10 anos atrás. Porque dentro desse processo de mediatização, nós vamos passar por novas transformações. Então, nós estamos exatamente agora vendo esse período de transição novamente. Eu acho que a gente vai ter uma ressignificação dessas princesas. Eu enxergo que as princesas elas têm uma importância sociocultural muito grande, nesse aspecto mesmo de transformação da imagem feminina na sociedade. Isso a gente vai ver no longo prazo, né? Então, eu acho que isso já ocorre, a gente já enxerga isso de certa forma, né? Com as meninas e como elas dialogam com essas personagens.
mas eu acho que elas são uma força muito importante enquanto valor cultural para a gente ter o entendimento das transformações na nossa sociedade. Para estar nesse lugar é como se fosse uma retomada da antiga educação feminina, né? Uma refeminilização, ou seja, aí também um movimento de adestramento, de domesticação, né? Para estar nesse lugar, nesse corpo, nessas práticas, nessas performances do que é a ideia de ser princesa. É uma empresa constituída de homens héteros, brancos, ricos, que não aceitam muitas coisas. Geralmente, o corpo da mulher negra não é visto como um corpo feminino, propriamente dito. Né? Pode ser hipereroizado, né? Pode ser um corpo visto como um corpo para o trabalho, mas muito dificilmente como um corpo de princesa. Durante muitos anos, a mulher foi representada no cinema por um olhar genuinamente masculino. É essa noção, por incrível que possa parecer, monárquica, né? Olha que estranho. Enquanto nós estamos no debate para constituir cidadãs de uma república com direitos humanos, né? De autonomia sobre o corpo, liberdade, participação política, social, cultural, etc., nós temos narrativas monárquicas, de uma diferenciação que ela já vem quebrando com o ideal de igualdade. Elas são reflexos e refletem, certo? Então, não é uma questão, eu não vejo como uma questão simples, matemática. Por quê? Na época que a Disney era dirigida só por homens, certo? As narrativas que tinham das mulheres, a participação das mulheres era cercada de era dentro de uma certa bolha, né? E isso vem mudando com a participação de mulheres na construção da narrativa. A Plan fez uma pesquisa Plan International com quase 2.000 meninas de 6 a 14 anos e 40% delas afirmaram que não se sentiam tão inteligentes quanto os meninos. Então, elas dizem, por exemplo, que ser cientista, ser inventor é uma atividade para eles e não para elas, que elas não se sentem preparadas para isso. Então, os comentários dessas crianças ouvidas na pesquisa sobre, né, os contos de fada, por exemplo, era que os príncipes são sempre os heróis e as princesas nunca fazem nada, elas são frágeis, são fracas, né, elas ficam lá relaxando enquanto os heróis fazem tudo. Então, isso é o resultado de uma ideia que vem sendo repetida a infância inteira dessas crianças. Pensando nos danos que esses estereótipos de gênero causam nas crianças, em 2018 a Plan convidou algumas escritoras e ilustradoras para reformularem 4 contos de fada, né, clássicos, Ariel, Cinderela, Rapunzel e Aurora, de uma perspectiva mais empoderadora, né, tendo as princesas como protagonistas e donas do seu próprio destino. Então, com o objetivo de mostrar que, para as meninas que as mulheres podem ser o que elas quiserem e que elas são tão competentes quanto os meninos. Eu escolhi a Bela Adormecida e ela é uma princesa independente, ela luta, ela tem opinião própria e ela é dona de si. É um conto de fadas invertido. A Plan acredita na diversidade. É com a franquia das princesas que eles começam a explorar todas as personagens, né, do cânone, né, de princesas Disney, que vai realmente estourar na época da Frozen, né? Porque às vezes dá uma impressão, até pelas entrevistas com os diretores dos filmes, né, com os roteiristas ali, com os artistas que trabalham, que eles querem trabalhar a princesa na chave de heroína. É a imagem a serviço do capitalismo, né? O capitalismo tentou acompanhar essa transformação e começou a vender novas imagens da mulher, novas representações femininas, representações mais plurais. Falar da importância que a Disney tem na nossa vida, nós vamos moldando um pouco o nosso comportamento a partir dessas referências durante a infância, que são estimulados por nossas mães, por nossa família e pela indústria cultural. Existem milhões de apropriações dessas princesas. E uma outra releitura de princesas recentes que me surpreendeu muito
que foi em Ralph, no filme Ralph 2, que é da Disney, onde as princesas aparecem numa releitura de pijama, cada uma com sua personalidade e tal, e vão questionando a menina. E se você é princesa, mas você não sei o quê. E elas fazem um monte de perguntas para a personagem para checar se ela era uma princesa, e chegam à conclusão que ela é uma princesa. Tem uma série de princesas rebeldes, super tatuadas, Alice, toda tatuada, Branca de Neve, Aurora fumando, não sei o quê, e cheia de piercing. Existem milhões de apropriações, de adaptações dessas princesas, que, de certa forma, as pessoas continuam se identificando com elas, com algum aspecto da essência da narrativa de contos de fada. Permanece no imaginário das pessoas e se faz necessário recontar e reescrever essas princesas, fazer releitura delas como pessoas que se identificam com a gente. Princesas para quem? São para esses homens, não é para gente. Porque é uma forma de você manter o sistema funcionando, que é um sistema confortável para esses homens, porque é chegar em casa e ter a mulherzinha bonitinha, com a comidinha pronta, ela que está cuidando dos filhos, enquanto ele está lá provendo a família. A gente ainda tem essa concepção muito forte. E é uma construção que gera violência, a violência feminina, que gera violência com pessoas LGBTs, que gera violência com as pessoas negras. Então, assim, vai vir uma manutenção de algo que é muito negativo há muito tempo. Então, assim, o cinema, ele cumpre muito esse papel, né? E a Disney, pensando quem fez a Disney, quem criou as princesas, eu acho que é simplesmente isso. As princesas, elas cumprem uma função de educar gerações e gerações para cumprirem seus papéis sociais. É muito claro para mim que elas servem para manter essa cultura do patriarcado, né? Da mulher submissa, do homem provedor, né? Desse homem que é o salvador da mulher, né? Da necessidade de que as mulheres, normalmente, né? Nesses filmes, né? A mulher, ela precisa do homem para acordá-la do sono profundo, de uma quase morte, né? Quando a gente pensa na Bela Adormecida e na Branca de Neve, né? E isso mudou muito pouco ao longo dos anos. Há aí um tema de renaturalização desse lugar social da mulher. Eu acho que para manter o status quo, o estabelecimento de uma sociedade muito androcentrada, né? Centrada na figura masculina. E a gente percebe que isso é um ciclo, né? Isso é cíclico, isso acontece, e isso é retroalimentado agora, posteriormente, né? Porque na minha tese eu não faço só análise dos filmes, né? Então eu pego a análise dos 80 anos de visualidades, de 1937, Branca de Neve, a 2017, Moana. Mas eu tive o cuidado de não só fazer essas análises de algumas sequências fílmicas importantes, como também eu tive a preocupação de buscar, a partir de narrativas desenvolvidas entre 2017 e 2020, já transmediaticamente, a partir da internet, e verificar como que elas estão sendo, como essas visualidades estão sendo repaginadas, né? E aí, no fundo, a gente percebe que esse repaginamento, ele tem como objetivo manter o posicionamento original, heteronormativo, porém com uma roupagem nova, né, dentro de uma roupagem muito mais leve, né, muito mais descompromissado, mas que não deixa de ser importante dentro do debate do feminino e do lugar da mulher na sociedade. Então, isso nos preocupa bastante, porque isso é a disneyização da cultura. É a forma como a Disney vem trabalhando seus produtos culturais e disseminando essa cultura hegemônica, patriarcal, dentro desse processo.